Glória a Deus. Amém. Quem está feliz aí? Aleluia. Eu também estou muito feliz por estar aqui com vocês. Amém. Quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia. Nós estaremos meditando na palavra do Senhor nessa noite. E eu tenho certeza que Deus tem algo para nós. Amém? Quantos creem nisso? Aleluia. Abra sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 5. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Enquanto você acha aí, quero fazer aqui a propaganda. Toda terça-feira, das 7h30 às 8h30 da noite, nós temos o quê? Academia Bíblica da Fé. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre a Bíblia, se você quer investir no seu crescimento espiritual, venha participar da Academia Bíblica da Fé. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Evangelho de Lucas, capítulo 5. Diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, eles, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te a largo e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra nós lançaremos as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, e rompiam-lhes-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescadores de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Queria que você, ainda com sua Bíblia aberta, fizesse uma oração junto comigo nessa noite. Amém? Feche os seus olhos, coloque sua mão sobre a sua Bíblia nessa noite. Senhor, nós estamos aqui, Jesus, e esta é a tua palavra. Estamos aqui, Pai, para ouvir a voz do Senhor falando ao nosso coração nessa noite. Pai, nós queremos exatamente tudo aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor é um Deus tão grande, mas ao mesmo tempo um Pai de tamanho amor, que nos alcança sendo tão insignificantes. Mas o Senhor Deus está aqui nessa noite para falar ao nosso coração. Por isso, Deus, fale por meio da tua palavra, que esta noite seja uma noite onde o Espírito Santo de Deus possa falar conosco de maneira particular. Que o Senhor, ó Pai, possa falar conosco de maneira muito individual. Ó Deus, que esta mensagem possa florescer e frutificar em nós. Nós não queremos sair daqui da mesma maneira que nós entramos. Queremos sair daqui transformados pelo poder da tua palavra. Porque a tua palavra é vida, a tua palavra é alimento sólido para que nós possamos viver a vida abundante que o Senhor tem para nós. Por isso, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade nessa noite.
Usa, Senhor, a vida do pregador nesta noite, para que a palavra do Senhor seja pregada, Deus, não conforme doutrinamento humano, mas que tudo aquilo venha diretamente do trono do Senhor. Nós estamos aqui, Jesus, para viver a palavra. Por isso, Deus, fala ao nosso coração. Em um nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Aleluia. Amém, queridos. Quem pode me dizer qual que é o título dessa perícope, esse pedaço de texto que nós acabamos de ler? Como ele é conhecido? Como a pesca maravilhosa. Mas sabe o que me chama a atenção? É que o texto vai começar dizendo que havia uma multidão que apertava Jesus. E qual era o propósito dessa multidão? Eles vinham até Jesus para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a mensagem que o Senhor Jesus tinha. Queridos, naquele tempo, diferente dos nossos dias atuais, onde hoje, para que o som se propague e a gente alcance longas distâncias, basta que a gente ligue, uma caixa de som, microfone, e isso já é suficiente. Mas naquele tempo não era possível. E quando nós falamos de multidões, nós não sabemos quantas pessoas tinha ali, ou quantas mil pessoas poderia haver ali. Quando nós vemos Jesus fazendo a primeira multiplicação de pães e peixes, havia ali aproximadamente 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Às vezes a gente não para pensar nisso. O que é você falar com uma grande multidão? E se a gente parar para pensar um pouco mais anteriormente, hoje nós falamos aqui sobre Moisés. Querido, Moisés estava andando com uma turminha de aproximadamente 1.300.000 pessoas. Você já parou para pensar como que é você falar para uma multidão de 1.300.000 pessoas sem microfone? O povo murmurando, o povo conversando. Mas como que isso acontecia? Através da mensagem que saía da boca de Moisés e ia alcançando, à medida que ela ia alcançando o povo, ela ia se propagando através da própria boca do povo. Eu e você estamos aqui, amados, porque a palavra de Deus quer alcançar a minha vida, para que ela ecoe na nossa casa. Amém? Então, quando Jesus chega ali no lago de Genezaré, conhecido também como o Mar da Galileia, é o mesmo lugar. Então, quando Jesus estava ali, ele chega e vê 2 barcos na praia, e ele vê uma oportunidade de ter agora um lugar para falar ao público, de maneira que todos pudessem ouvi-lo. Então ele vai e chega para Simão Pedro e diz: olha Pedro, ainda Simão, olha Simão, eu preciso do seu barco. E ele então sobe no barco e diz: olha, afaste ele um pouco da praia. Por que ele afastou um pouco da praia? Às vezes o Senhor vai nos pedir para afastar um pouco da terra firme, para que Ele possa ter um momento a sós conosco. Em cultos maravilhosos como esse desta noite, em que o Senhor fala conosco de maneira tão clara, de maneira tão objetiva. E ali o Senhor começou então a ministrar aquela multidão, a ensinar aquela multidão, a falar da palavra de Deus, e aquelas pessoas foram sendo cheias. Mas a Bíblia diz que Pedro tinha o quê? Ele tinha alguns sócios. Então eles estavam ali, quando Jesus chega para pedir eles para que arredem o barco, propriamente Simão, para que arredasse o barco, para que ele subisse no barco, o que eles estavam fazendo? Diga comigo: lavando as redes. Lavando. Eles estavam ali concluindo o serviço de uma noite inteira. A última etapa que se faz depois de uma grande pescaria é lavar as redes. Eu não sou alguém dotado dessa experiência de pescaria,
Mas eu tinha um amigo meu que o avô dele gostava muito de pescar e de vez em quando usava as redes. E um dia eu fiquei observando como é esse trabalho com as redes. As redes é colocada num determinado lugar, num determinado horário, e no outro dia, muito de madrugada, essa rede precisa ser removida, e depois que você colhe os peixes que ali você conseguiu apanhar, aí é hora de lavar a rede, porque a rede não pode ser dobrada e guardada suja. Então esses homens estavam ali agora no final da sua jornada lavando as redes. Só que o que me chama a atenção é que este texto, como a gente conhece muito, diz de uma pescaria maravilhosa. Mas quando eu olho para esse início do texto, eu vejo uma pescaria desastrosa. Esses homens saíram por mar, passaram horas e mais horas pescando e não pegaram nada. E o que mais me chama a atenção é que se fosse um pescador, a gente mora numa região, gosto de falar isso, aqui o povo gosta demais de pescar, irmão. E às vezes a gente conversa com aqueles que são apaixonados por esse esporte, e você pergunta e fala, irmão, como é que tá? Tá pegando peixe? Eles falam, pastor, não tá pegando nada. Às vezes, amados, a gente vai, né, experimentar ali os nossos dotes de pescador. E outro dia, eu estive no sítiozinho do meu sogro, lá tem um lugar de pescaria, e eu fiquei lá, horas e horas, não pegamos nada. Mas eu não pegar nada, irmão, não tem problema. Porque eu sou pescador de final de semana. Eu não pegar nada, não tem problema. Eu não dependo disso. Mas um pescador profissional não pegar nada, isso é um problema. Alguém que vivia disso é um problema. Famílias que viviam disso, isso agora é um problema. Então nós não estamos diante de um pescador de final de semana que se aventuraram e não conseguiram pegar nada. Nós estamos diante de homens que viviam e sobreviviam da pesca e possivelmente faziam parte de uma cooperativa ou tinham uma empresa de venda de peixes, quem sabe. Eram pelo menos 4 famílias que dependiam da renda tirada do mar. Mas por que eu estou falando sobre isso, amados? Porque no momento em que eu li esse texto, o Espírito Santo ministrava muito forte ao meu coração. Existem pessoas, como foi dito aqui, e eu louvo a Deus, como o Espírito Santo é maravilhoso, porque essa mensagem, ela vem confirmando aquilo que nós temos vivido. Como as pessoas reclamam de tudo, sim ou não? As pessoas reclamam, amados, que não tem dinheiro para nada, que não tem isso, que não tem aquilo. Quantas pessoas estão reclamando do preço do arroz, do preço disso? Não estou dizendo que a gente tem que concordar com tudo aquilo que está acontecendo, não. Mas o que a gente precisa entender é que no meio de uma pandemia, no meio de uma situação dessa, irmão, creia. Porque se for necessário, o Senhor vai levantar corvos para trazer comida para você. Ou você acha que esse negócio, irmãos, conversa com os mais antigos. Se na história do Brasil houve algo parecido, onde nós estamos passando por um momento de pandemia, onde as pessoas não têm condições de trabalhar, porém o recurso tem chegado, e mesmo assim as pessoas têm reclamado. Só mudou o endereço, irmão. Antigamente, com Moisés, era no deserto. Mas só o brasileiro que reclama? Não, querido. Tenho certeza que outras nações do mundo estão preocupadas. E outro dia eu disse isso aqui, quando começou a pandemia, que começou a fechar tudo, que foi necessário fazer lockdown em alguns lugares. Quantos países criticaram uns aos outros, dizendo não pode fazer isso. O que vai ser da economia, não estava ninguém preocupado com quem que ia morrer ou quem ia viver. Estava todo mundo preocupado com a economia.
do país. Mas nessa noite o Senhor nos traz diante deste texto para mostrar para mim e para você que a nossa economia depende dele, que a nossa vida está pautada nele, e é assim que nós devemos pautar a nossa vida. Quem sabe, como Pedro, Tiago, João, e também o pai deles, Zebedeu, quem sabe muitos dos irmãos que entraram aqui, ou que nos assistem pela internet, pode estar pensando: pastor, eu estou passando por algo muito parecido. Parece que eu estou lavando as redes. Como assim? Lavando as redes. Eu disse que lavar as redes é o momento de ir embora. Eu fico imaginando Simão lavando as redes ali, assim como o Marcelo comentou aqui, nós estávamos falando sobre o tempo, né? Nós estamos aí aguardando as chuvas e vai ser uma bênção. Mas eu fico imaginando Simão lá lavando as redes e falando para os companheiros assim: rapaz, hoje foi ruim demais. Acabou para nós. Isso aqui vai dar um prejuízo que não tem fim. E tem muita gente, amados, que tem lavado as suas redes. Tem muito crente que tem lavado as suas redes. Quantas vezes nós concordamos com algumas pessoas que dizem que o ano de 2020 acabou? Ele não acabou. Amém? Quantas pessoas que dizem assim: não, o ano acabou, tudo que a gente precisava aprender era lavar as mãos, passar álcool gel, usar máscara e tá bom. E viver de delivery, né? Mas não é isso. Tudo isso está nos ensinando para algo ainda maior. Esses homens estavam ali lavando as suas redes e pensando: quando é que nós vamos voltar a pescar como antes? Eu tenho uma palavra de Deus para nós. Eu tenho uma palavra de Deus para o Brasil. Queridos, muitas pessoas estão se perguntando, lavando as suas redes, e se perguntando: quando é, pastor, que tudo vai voltar ao normal? Deixa eu liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Não vai voltar ao normal, vai voltar ao sobrenatural. Sabe, na vida desses homens, nada mais voltou ao normal. Depois que nós temos um encontro genuíno com Jesus, nada mais volta ao normal. Nós passamos a viver algo sobrenatural de Deus. É por isso que o título dessa mensagem de hoje é: um Deus que transforma uma pesca desastrosa em uma pesca maravilhosa. E esse Deus que transforma essa pesca desastrosa em uma pesca maravilhosa, Ele está aqui nessa noite. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Ele está aqui. E Ele fala ao meu e ao seu coração. E tudo que nós precisamos é compreender aquilo que o Senhor está falando à nossa vida. Nós nunca mais vamos viver algo normal. Eu creio nisso, queridos. Como nós temos orado e pedido: Senhor, nós queremos ver sim grandes coisas acontecer. Nós queremos ver sinais, nós queremos ver prodígios, nós queremos viver o maior e o mais duradouro avivamento que esse planeta já viu até a volta de Jesus. E nós vamos viver. Eu creio nisso. Para que nós possamos viver isso, algo que nós precisamos aprender é que obedecer a Deus nos levará ao sobrenatural. Obedecer ao Senhor é a ponte que nos conduz ao sobrenatural de Deus. É isso que eu aprendo com esses homens. É isso que eu aprendo com essa palavra. Agora eu te faço uma pergunta: quantos aqui, e eu quero que você responda no seu coração, você não precisa se manifestar, mas eu quero que você manifeste no seu coração: quantos aqui estão dispostos a viver algo sobrenatural de Deus depois dessa pandemia? Quantos estão dispostos a viver algo sobrenatural de Deus durante esta pandemia? Eu creio nisso, querido.
nós vamos viver algo glorioso. Ali eles estavam lavando as redes. A gente sabe, amados, que uma região, quando ela está ruim para peixe, ela está ruim para peixe para todo mundo, sim ou não? Eu imagino que esses homens não eram os únicos homens que voltaram com os barcos vazios. Eles não eram os únicos homens que haviam chegado na praia sem nenhum peixe. Mas a Bíblia diz que Jesus entrou no barco de Pedro. E a partir daquele momento, as coisas começaram a mudar. Eu aprendo algo, querido. A pescaria, ela muda quando Jesus entra no nosso barco. A pescaria muda completamente quando Jesus está no nosso barco. Quer um exemplo? Olha para essa palavra, versículo 3. E entrando em um dos barcos que era de Simão, o barco era de quem? De Simão. O barco era de Jesus? Não. O barco era de Simão. E a Bíblia diz sim, entrando em um dos barcos que era de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco, para quem? As multidões. Então agora Jesus estava no barco de Pedro ensinando Quando nós deixamos Jesus entrar no nosso barco, a nossa vida vira palco para Jesus ensinar outras vidas a como é viver na dependência dEle. Quando Jesus entrou no barco de Pedro, Jesus agora faz do barco de Pedro um palco para Ele ensinar as multidões a como se viver o sobrenatural depois de se viver um desastre. Quantos querem ser um palco do Senhor aí? Eu quero. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o domínio. Pare para ver isso aqui, queridos. O texto diz que Jesus subiu no barco de Simão, mas Ele falava às multidões. Jesus quer usar a minha e a sua vida para alcançar as multidões. Só que o que nós precisamos entender, o que muita gente precisa entender, muita gente que está na mídia, muita gente que está espalhado por aí, amados, precisa compreender, é de que nós não passamos de um palco, para que a glória do Senhor se manifeste. Mas a glória é dEle, a honra é dEle, quem fala é Ele, quem faz é Ele, quem opera é Ele, em nenhum momento deixou de ser Ele. E é aqui que nós aprendemos, amados, que a história nunca é sobre nós, é sempre sobre Ele. Este texto nos faz refletir. As multidões queriam ouvir uma palavra de Deus, mas o que o Senhor nos ensina é que Ele não deseja que a gente só ouça a palavra de Deus, mas que a gente viva a palavra de Deus. Simão permitiu que Jesus entrasse no barco e afastou um pouco da praia. E enquanto Jesus ministrava às multidões, com certeza aquela palavra ia vindo de encontro a Simão. E o que aconteceu com este homem? Este homem passou a não ser mais um só ouvinte da palavra. Porque se você for estudar um pouquinho a história dos discípulos do Senhor, você vai ver que Simão já ouviu falar de Jesus e já tinha referência acerca de quem era Jesus antes de que isso aqui acontecesse. Mas aí a gente pode pensar assim, pastor, mas se ele tinha essa noção, tinha noção igual muita gente tem. Quantas pessoas que gostam de vir, não, eu quero ouvir a palavra de Deus, nossa, eu gosto quando fala de Deus para mim, eu gosto quando ora comigo, glória a Deus, querido, isso é muito bom. Mas quando é que nós vamos desejar ter isso na nossa vida? Quando é que nós vamos desejar viver a palavra e não somente ouvir ela?
as multidões ouviram a palavra, mas Pedro viveu esta palavra. Quando nós deixamos Jesus entrar no nosso barco, as nossas experiências com Deus, elas mudam. Existe o Francisco antes de Jesus e o Francisco depois de Jesus. Quando ele passou e entrou no meu barco, tudo mudou. E todo dia muda, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. E aí eu vou aprender que para a pescaria mudar, então nós precisamos de Jesus no nosso barco. O segundo princípio que eu aprendo é que nós precisamos obedecer às suas ordens. Lá no versículo 4, a palavra vai continuar dizendo: quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te a largo. E aí ele começou a dar as instruções: olha, Pedro, vai para o fundo e lance as redes. O que Pedro disse? Esta é uma parte do texto que todo mundo sabe. Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Queria que você repetisse isso. Trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas sob a tua palavra lançaremos as redes. Sob a tua palavra lançaremos as redes. Amados, eles não haviam pegado nada. Quem sabe, como eu disse, quantas pessoas neste período estão vivendo um caos. Às vezes olha para a direita, olha para a esquerda e não vê nada. Às vezes tudo o que vê é ficar sabendo que fulano morreu, outro está doente e esse está desse jeito. Sim ou não? Nós já temos as nossas batalhas diárias. Mas este homem, ele entendeu aquilo que Jesus havia falado. E ele então vai e lança suas redes. Eu aprendo algo muito importante com Pedro aqui. A garantia da minha e da sua pesca não é nossa. Não é das nossas redes. Não é da nossa posição social. Não é do nosso conhecimento. A garantia da nossa pesca está naquilo que sai da boca de Jesus. Amados, quando nós olhamos para o versículo 5, ele diz: e respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. Mas às vezes você pode se perguntar: que palavra? Preste atenção no finalzinho do versículo 4, quando Jesus está falando com ele. Ele vai dizer assim: passa-te ao largo, ou seja, vá para o lugar mais profundo e lance as vossas redes. O que está escrito aí na sua Bíblia? Para pescar. Jesus não mandou Simão lançar as redes para ver se pegava alguma coisa. Jesus não mandou Simão lançar as redes para ver se dava certo. Jesus mandou Simão lançar as redes para pescar. A garantia da pescaria está em Jesus. A pescaria está garantida quando Jesus está no barco. A gente ouve muito dizer, né? Tem vezes que às vezes você vai pescar com uma pessoa, chega lá, às vezes a pessoa é boa para pegar peixe. E chega lá, a pessoa não começa a pegar nada, e você também não. Aí existe um ditado por aí, uma superstição, que diz o seguinte: não, fulano é pé frio, não é? Fulano é pé frio, porque veio da pescaria e os peixes sumiu. Mas o que eu aprendo é que Jesus, ele é sempre pé quente. E onde Jesus está, há abundância. Onde Jesus está, tudo é transformado. E o que eu acho mais maravilhoso é que Jesus dá essa ordem e este homem obedece. E no versículo 6 vai dizer: e fazendo,
apanharam grandes quantidades de peixes e rompiam-lhe as redes. Querido, era muito peixe, mas muito peixe, a ponto de que as redes eram rompidas. E o texto no versículo 7 vai dizer: então fizeram sinais aos companheiros do outro. Aquilo que Jesus tem para fazer na nossa vida vai ser tão grande, que nós vamos ter que começar a dar sinais para os outros barcos. Ei, comece a vir. Queridos, eu quero profetizar sobre essa cidade, que essa igreja vai alcançar uma grande multidão de pessoas, e nós vamos dar sinais, e as igrejas dessa cidade vão se unir, para alcançar toda esta cidade. Sabe, amados, nós temos profetizado, que nós vamos alcançar 10% dessa cidade, eu creio nisso, mais que tudo na minha vida. Mas nós precisamos despertar isso no coração dos demais, porque o Senhor vai trazer tanto peixe. Nós precisamos crer nisso. O que o Senhor tem para fazer através de mim e de você é muito grande. E se nós não entendermos isso, a gente não deixa Jesus entrar no barco, a gente não deixa Jesus falar e a gente fica dando ouvido à multidão. Irmã Ana Paula falou algo aqui muito interessante, querido. Se você ficar convivendo com uma pessoa que só reclama, daqui a pouco você está reclamando. Porque quantas pessoas são tóxicas? Sim ou não? Tem muita gente tóxica por aí. Quantas pessoas que murmuram o tempo inteiro, fala mal disso, daquilo outro. E a palavra do Senhor diz que nós fomos chamados para jorrar de mim, de você, do nosso interior, jorrar águas vivas, uma fonte de água viva. E nós precisamos viver isso dia após dia. Então eu aprendo mais um princípio aqui. Quando nós obedecemos às ordens de Jesus, nós vamos aprender a compartilhar as nossas vitórias. Quantas pessoas que não sabem ouvir acerca das suas vitórias. Quantas pessoas que não torcem por você. Sabe o que eu acho mais interessante? É que quando Jesus chegou ali naquela praia, estavam ali eles todos lavando as redes, os barcos já estavam na praia. Ou seja, aparentemente, amados, havia acabado tudo, não tinha mais solução. Mas depois que Jesus chega ali, agora eu vejo um homem obedecendo às ordens do Senhor. E essa obediência gerou no coração de outras pessoas o milagre. Como eu disse, quando Jesus chegou ali, no mínimo 4 famílias estavam passando por um momento muito difícil. Mas depois que Jesus entrou no barco de Pedro, agora todas as famílias estavam sendo impactadas pelo sobrenatural de Deus. É isso que eu quero profetizar na vida dessa igreja, queridos. Nós estamos vivendo em um tempo onde, quem sabe, você aqui nessa noite está sendo impactado por esta palavra, mas chegará o tempo em que nós vamos dar, sinal para os outros barcos, e vidas e mais vidas serão tocadas pela palavra do Senhor. Aleluia! O Senhor é maravilhoso, mas nós temos que aprender a celebrar as vitórias. Amado, pensa comigo, esses 4 homens, eles pescavam junto todo dia. Só que a Bíblia diz que o primeiro a ir pescar foi Pedro. Eu fico imaginando esses homens de lá. Eu não sei vocês, amados, mas o dia que eu fui pescar, que eu não estava pegando nada, tinha um outro homem num outro tablado, um pouco para baixo assim. E a hora que eu vi que ele pegou um peixe desse tamanhozinho, eu comecei a vibrar, eu falei: há esperança! Deu para compreender? A hora que Pedro começou a pegar os peixes lá, que não dava conta de puxar mais, eu fico imaginando esses outros homens falando assim: ei, há esperança! Eu não sei você, querido, mas o meu coração tem transbordado. Porque quando eu chego aqui, queridos, Deus não nos colocou neste lugar à toa. Quando eu chego aqui e vejo essa fila da caixa aqui, eu dou glória a Deus, porque chegará um momento em que serão tantos peixes, que vidas serão alcançadas,
essas pessoas verão quem foi que o sustentou durante todo esse período de pandemia. Um Deus Todo-Poderoso. Não é o governo, não são os governantes. Toda a autoridade é constituída pelo Senhor. Queridos, eles podem fazer o que quiserem de errado, mas existe algo que eles não podem deixar de fazer, aquilo que Deus quer. Como eu disse aqui, Elias, por um tempo, foi sustentado por um corvo. Você já parou para pensar nisso? Corvo é um animal que come carne putrificada. Para mim, para você, para que a gente entenda, é um urubu que come carniça. Mas Deus ordenou que esse corvo, o mesmo que comia carne podre, que agora trouxesse carne fresca e pão para alimentar um profeta. O Senhor é o único que tem o poder de transformar a natureza do homem, se necessário for, para que nos abençoe. Só Deus pode fazer algo assim. E a palavra do Senhor vai continuar nos dizendo, versículo 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, retira-te de mim, porque sou homem pecador. Por que Pedro fez isso? Por que ele se atirou aos pés de Jesus e disse: retira-se daqui, Senhor, porque sou pecador? Sabe lá quando o Senhor chama Moisés numa sarça ardente? O que o Senhor fala para Moisés? Tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está pisando é santo. Se aproximar ou olhar para Deus era o suficiente para matar um homem. Se o Senhor aparecesse aqui, todos nós seríamos dizimados. O nosso corpo corruptível não sustenta a presença de Deus. Então o Senhor dá uma ordem para que Moisés tire as sandálias. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu na sarça ardente. E o anjo do Senhor é a tipificação do próprio Cristo no Antigo Testamento. Ou seja, Moisés estava ali de frente a uma manifestação do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que ele não ousa olhar. E agora nós olhamos para Pedro, que estava diante de Jesus. Diante do Filho de Deus. E quando ele vê o tamanho daquele milagre, então ele se prostra diante de Jesus e fala: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Aí aqui eu aprendo mais um princípio. Quando Jesus entra no nosso barco, quando nós decidimos obedecer às suas ordens, agora nós passamos a compreender quem nós somos. Tem gente que ainda não entendeu quem é. O que Pedro está dizendo é: Senhor, Tu és o meu Salvador, e eu reconheço o estado pecaminoso em que eu estou, e eu preciso ser completamente transformado. Mas foi exatamente para isso que Jesus veio. Para alcançar o perdido, para perdoar os nossos pecados, para sarar a nossa terra. E se nós cremos nisso, se nós entendemos quem nós somos, nós vamos compreender que só Deus pode mudar as circunstâncias que temos vivido. Mas sabe o que eu acho mais interessante? É que o texto vai continuar dizendo, versículo 9: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Aquilo que Jesus fez foi tão grande, mas tão grande, que não só Pedro foi impactado
e naquele momento reconheceu Jesus como Senhor, como Salvador, e reconheceu Jesus como sendo o Messias, porque a gente ouve falar, né, lá na confissão de Pedro, quando Jesus chega para os seus discípulos e diz: olha, o que diz o povo ser o Filho do Homem? E aí os discípulos vão dizer, uns dizem que você é Elias, outro diz que você é Jeremias, outro diz que você é um dos profetas. E aí Jesus vai perguntar: e vocês, o que dizem que eu sou? E o que acontece? O que o Pedrão faz? Ele pula na frente e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe o que eu aprendo, querido? Que não foi lá nesse momento em que Pedro declarou isso pela primeira vez, foi aqui. Porque quando Pedro se rende, primeira coisa, para um judeu se render aos pés de alguém, ele precisa ser o próprio Deus. Ele se rende aos pés do Senhor. Ele se prostra diante de Jesus e fala: Senhor, aparta-te de mim, porque sou pecador. O único que tem poder para perdoar pecados é o nosso Deus. Então ele está reconhecendo: tu és o Salvador, tu és o Cristo, e eu não sou digno de que estejas no meu barco. Mas sabe qual é a boa notícia? Que nenhum de nós é digno, mas o Senhor veio exatamente para nos alcançar pela graça. Ele veio exatamente para nos alcançar pela graça, para nos capacitar a viver o sobrenatural que Ele tem para mim e para a tua vida. E o texto diz: bem como Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse Jesus a Simão: não temas, porque de agora em diante, vocês serão pescadores de homens. De agora em diante, vocês serão pescadores de homens. Jesus nessa noite quer falar para mim e para você, querido. De agora em diante, você será pastor de homens. De agora em diante, você será mecânico de homens. De agora em diante, você será técnico de segurança de homens. De agora em diante, você será mecânico de homens. De agora em diante, você vai cuidar de homens. De agora em diante, você vai construir caráter de homens. De agora em diante, você vai passar a transformar corações. Não importa qual a sua profissão. Entenda algo: o Senhor te deu esta profissão para que você alcance pessoas. O Senhor te colocou lá nessa empresa para que vidas sejam transformadas. O Senhor te plantou lá na sua faculdade, lá na sua escola, não foi para você ficar dando trabalho para os professores, foi para que você seja um instrumento de transformação naquele lugar. O Senhor nos planta e Ele nos dá capacidade para cumprir a sua obra. E a Bíblia diz que, arrastando Ele os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Esse é o versículo que eu mais amo, porque é esse o momento que a gente compreende que o dinheiro desse mundo, querido, sabe o que esses homens fizeram? Eles tinham passado por um momento de tribulação, um momento difícil, sim ou não? Já pensou se voltar para casa depois de um trabalho longo, sem nada nas mãos? Mas naquele dia eles viram a maior pesca da sua história. Eles agora viveram a pescaria maravilhosa. Os barcos estavam todos muito cheios. Aquilo ali ia dar muito dinheiro, mas muito dinheiro. Mas sabe o que eles fizeram? Eles puxaram os barcos, arrastaram para a praia e, deixando tudo, seguiram Jesus. Amados, nós aprendemos que quando nós entendemos quem nós somos, não importa aquilo que está à nossa volta. Se nós fomos chamados para cumprir um propósito, querido, não se preocupe, o Senhor te sustenta. Não se preocupe. Pastor, mas como é que vai ser? Invista no reino de Deus. Às vezes a gente olha para esses homens e vamos parar para pensar:
E agora, como é que essas famílias iam viver do quê? Viver da fé? Não. Viver da provisão de Deus. Quando nós passamos a viver da provisão de Deus, não importa que eles têm muito ou se tem pouco, o que tem já é suficiente. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Ele fala, eu já passei por tudo, eu sei o que é viver na escassez e eu sei o que é viver na abundância. Mas ele trazia no seu corpo as marcas de Cristo. E eu aprendo com esses homens, amados, que nós, desta geração, precisamos aprender a dar valor naquilo que Jesus colocou na nossa mão. De quem Jesus nos formou para ser. A sua profissão, como eu disse, não é à toa. O lugar onde você foi plantado, a família que você foi plantado. Quem aqui já teve vontade de morar em outra nação? Você já fez essa pergunta para você? Eu não sei se vocês já fizeram, mas eu já fiz. Por que eu nasci no Brasil? Por que eu nasci numa cidadezinha do interior de Goiás chamada Paranaiguara? Que é uma palavra tupi-guarani que significa Rio Grande, um negócio assim, não é? Eu já parei para pensar nisso. Por que eu não nasci lá nos Estados Unidos? É tão bom. Porque o Senhor tem um propósito para mim aqui. Porque existe uma seara para ser colhida. Assim como também existe na sua vida e na vida de cada um daqueles que o Senhor vai trazer para cá. Então, queridos, nós estamos aqui, não é por acaso, mas é por propósito. Crente não vive por acaso, vive por propósito. E é isso que eu aprendo através desta palavra. Estes homens, eles arrastam os seus barcos sobre a praia, porque, querido, viver nos Estados Unidos é muito bom, mas é muito bom mesmo. Mas viver a promessa do Senhor é ainda melhor. Viver o que Deus tem para mim é muito melhor. Incomparavelmente melhor. E é o que Pedro está dizendo, ei, aquilo que eu vou viver com Jesus não se compara com um barco cheio de peixe, porque o que Deus tem para mim é sobrenatural. E nós vamos ver lá em Atos dos Apóstolos, depois do acontecimento de Atos 2, o apóstolo Pedro ali pregando a palavra, simplesmente explicando o que aconteceu no dia de Pentecostes. E a Bíblia diz que 3.000 homens se renderam a Jesus. Esta promessa começa então a se cumprir. No primeiro sermão, 3.000 vidas se entregam ao Senhor. Sabe o que é isso? Pesca maravilhosa. E enquanto eu lia sobre isso, o Espírito Santo me encheu e disse, ei, se Pedro antes achou que a pesca era maravilhosa, em Atos capítulo 3, aí ele viu o que é viver uma pesca maravilhosa. Porque pegar peixe é bom, irmão, mas alcançar almas não tem preço. Aleluia! Fique de pé nessa noite. Vamos orar. Aleluia, Jesus. Quantos querem viver o sobrenatural de Deus nessa noite? Ore ao Senhor pedindo isso nessa noite. Deixa Jesus entrar no seu barco nessa noite. Deixa Jesus mudar a tua história nessa noite. Tome uma decisão de obedecer ao Senhor, custe o que custar. Tome uma decisão de honrar a Deus acima de todas as coisas. Tome a decisão de entender quem você é e para que foi chamado. Jesus não te salvou só para você ir morar no céu. Jesus te salvou para que vidas sejam salvas através de você. Não por você, mas através de você. Querido Deus, nós estamos aqui diante do Senhor.
E queremos nesta hora, Jesus, apresentar a nossa vida, Pai, porque eu tenho certeza de que nessa noite o Senhor vem nos visitar com o Teu amor. Eu tenho absoluta certeza que nesta noite o Senhor vem nos visitar para nos ensinar a viver, ó Pai, algo sobrenatural. Senhor, eu te louvo, Pai, porque o Senhor é bom. Eu te louvo, Pai, porque nós não somos merecedores, mas o Senhor, pela graça, nos alcança. O Senhor nos capacita, nos direciona, para que sejamos, ó Pai, frutíferos. Por isso, Pai, não permita que nos percamos pelo caminho. Não permita, Pai, que as multidões, ó Deus, possam anular a voz do Senhor. Não permita, Deus, que nós possamos nos encantar pelas coisas deste mundo, ó Deus. Não permita, Senhor, que as circunstâncias à nossa volta, quão difíceis for, ó Deus, faça-nos, ó Pai, perder a fé, mas nos leva, Jesus, mais profundo. Nos leva, Senhor, mais profundo. Nos leva, Jesus, a um novo nível de relacionamento com o Senhor. Nos leva, Pai, a viver o sobrenatural do Senhor, Deus. Nós profetizamos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós profetizamos sobre esta cidade, ó Pai, que nós viveremos sim o sobrenatural de Deus ainda durante essa pandemia. Nós viveremos sim ainda mais do Teu sobrenatural quando tudo isso passar, porque, ó Pai, nós estaremos aqui até que o Senhor volte, até que o Senhor venha para buscar a Tua noiva, para buscar a Tua igreja, e nós, Senhor, estamos aqui para cumprir um propósito. Por isso, Deus, nos dê capacidade, nos oriente, e que jamais nos falte a Tua soberana presença. Eu te louvo, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, para a glória de Deus Pai. Em o nome de Jesus é que oramos. Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. Aleluia.